Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Vamos estudar no vídeo de hoje o funcionamento dos relés, ou relé, como tem gente que fala, né? Eu chamo de relé, mas tem gente que chama de relé, mas não vamos brigar por causa do nome dele. Então esse componente eletrônico, ele é uma chave na verdade, tá? Uma chave que pode ter 3 contatos, pode ter 2 contatos, pode ter mais do que 3 contatos, depende do tipo do relé. Só que essa chave é controlada, ou seja, ela é ligada e desligada pelo campo magnético de uma bobina, que fica dentro do componente. Então dentro do componente eu tenho uma bobina e uma chave, é o relé mais simples que tem. No caso desse exemplo aqui, ó, eu tenho um relé parecido com o desse exemplo, que é essa caixinha aqui, tá vendo, ó? E a caixinha tem 5 terminais, aqui ó, 5 terminais. Esses 2 terminais aqui pertencem à bobina. E esse terminal mais esses 2 é uma chave, como essa aqui, por exemplo, né? Ela fecha o contato do meio para cá, isso quando a bobina não está energizada, não tem campo magnético na bobina, ela fecha o contato do meio para um lado. Quando você aplica tensão na bobina, a chave fecha o contato do meio para o outro lado. Se ela estava fechada do meio para cá, ela vai fechar do meio para lá. Ela vai abrir aqui e fechar ali, tá? Então é assim que ele funciona, e na hora que você desligar a bobina, ela volta para a posição que estava. Então esses contatos aqui, ó, um deles fica sempre fechado quando a bobina não está energizada e o outro fica sempre aberto. Esse que fica sempre fechado chama-se normalmente fechado e esse que fica sempre aberto normalmente é aberto. Eles mudam quando se aplica a tensão na bobina. Agora, num circuito eletrônico, como é que ele é ligado? A bobina do relé normalmente é acionada através de um transistor driver, que no caso é esse transistor aqui. Pode ser um transistor MOSFET, por exemplo, pode ser um transistor Darlington, ou pode ser um transistor comum, como um NPN, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó. Qual que é a ideia? O coletor do transistor vai polarizado via a bobina do relé e a base do transistor vai receber um sinal de controle, que pode vir de uma placa de controle, pode vir de um circuito integrado microprocessador, por exemplo. Então, quando nós temos tensão na base desse transistor, ele conduz, passa uma corrente entre coletor e emissor e a bobina do relé cria o campo magnético e liga a chave. Quando a tensão na base vai para zero, o transistor para de conduzir, desliga aqui a corrente entre coletor e emissor, a bobina desliga e abre a chave. Tá? É assim que funciona, você aplica a tensão na base do transistor, o relé liga. Se você retira a tensão na base do transistor, o relé desliga. Agora percebam que sempre onde tiver um relé, vai ter um diodo em paralelo com a bobina. Por quê? Quando o relé está funcionando, a bobina vira um ímã para atrair a chave, né? Ela armazena uma energia magnética que mantém a chave atraída. Quando o transistor desliga, a energia magnética armazenada na bobina vai produzir, na hora que o campo magnético encolhe, né? Na hora que desliga o transistor, o campo magnético vai encolher, e ele vai induzir um pulso de tensão nos terminais aqui, ó, da bobina. E esse pulso de tensão pode queimar o transistor acionador, pode fazer o transistor abrir ou entrar em curto. Então quer dizer que quando o relé desliga, corre o risco de queimar o transistor por causa do pico de tensão induzido pela bobina do relé, um pico de tensão alto. Pode ser que o transistor não suporte. Então, para evitar que isso aconteça, o fabricante põe um diodo, ou no circuito vai um diodo ao contrário do ligado em paralelo com a bobina do relé. Ou seja, para a tensão normal do circuito, o diodo não conduz, a corrente vai circular por aqui. Agora, quando desligar o circuito, o pulso de tensão induzido pela bobina vai fazer o diodo conduzir e ele vai absorver toda a energia da bobina e assim não vai queimar o transistor. Então percebam, em funcionamento normal do relé, o diodo fica desligado. Quando o relé desliga a bobina, o campo magnético gera uma tensão que faz o diodo conduzir e ele absorve toda a energia da bobina, não deixando com que o transistor se queime, tá? Então é assim que o relé deve funcionar nos circuitos eletrônicos. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Acessem o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal para receberem notificações dos próximos vídeos. Então, por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.